Olá pessoal, me chamo Leonardo, trabalho aqui na DataSig há 22 anos e eu quero conversar com vocês hoje sobre os conceitos e os processos e as aplicações do faturamento TIS na saúde suplementar. O que é o TIS? O TIS ele foi um padrão que foi criado pela ANS para que houvesse uma forma de trocar informações entre as operadoras de saúde e os prestadores de serviços. A ideia é que essas informações fossem trocadas de uma forma mais organizada, né? Que aumentasse a velocidade entre a comunicação do plano de saúde com os prestadores de forma mais segura e clara. Pois antes era tudo feito em papel, tudo de uma forma mais demorada para que essas informações sejam retornadas ao prestador de serviço. E com a criação do TIS, tudo isso se tornou mais automatizado e mais seguro até mesmo para os prestadores de serviço. A implementação inicial ocorreu em torno de 2007, 2008, para ser mais preciso, dezembro. Foi uma mudança muito grande, pois as comunicações eram feitas via papel. E as operadoras de saúde, nesse período, informaram que só iriam fazer os pagamentos se recebessem o arquivo com o padrão TIS. E isso tornou um Deus nos acuda, foi uma grande correria dos prestadores de serviço para poder estar se comunicando com as operadoras de saúde. E um agravante que teve nesse período foram as contínuas adaptações que eram necessárias para fazer o envio. Cada operadora tinha um detalhe, e isso fugia um pouco do padrão, né? Pois foi construído um modelo para que fosse enviado, porém cada operadora de saúde tinha um modelo, um padrão, um detalhezinho para ser alterado e enviado. E qual foi a importância do padrão TIS? Bom, primeiro, a padronização da comunicação. Ficou muito mais ágil essa comunicação, né? Claro que no início foi, como eu já havia dito, foi uma correria muito grande, a adaptação a algo muito novo, isso gerou um transtorno muito grande com os prestadores de serviço. Porém, a qualidade que essas informações começaram a ser transmitidas para as operadoras de saúde facilitou no processo de pagamento, né? De remuneração, auditoria. Isso começou a ficar mais claro também para os prestadores de serviço quando ocorria aquelas pequenas glosas, né, que nós vamos estar vendo aqui no nosso vídeo. Padrão, a padronização do arquivo TIS, ela de uma certa forma, ela veio para melhorar a comunicação entre os prestadores de serviço e as operadoras de saúde. Eu vou explicar agora para vocês um pouco dos componentes principais do TIS. Primeiro são as estruturas desses componentes, né? Que estruturas são essas? Guias, lotes e os protocolos, tá? Você vai ter as guias que você vai estar enviando, os lotes que você vai estar enviando para o seu prestador de serviço e o protocolo. Guia, tudo aquilo que você atendeu dentro da sua clínica ou hospital. Os lotes é o agrupamento de todas essas guias. E o protocolo é quando você envia para a operadora de saúde e ela te gera um número para que você possa depois estar verificando sobre o processamento dessas informações enviadas. Por conteúdo, o que precisa ter dentro desses conteúdos? Bom, nós sabemos que as guias elas são guias de consultas, guias de exames e as guias de internação. Isso é o principal para que você possa estar fazendo o envio do seu arquivo para a sua operadora de saúde. E qual é a forma, Leonardo, que você pode estar enviando isso? Você tem algumas formas de estar enviando. Troca de dados via web service, SFTP e os portais. Cada operadora de saúde ela tem um portal próprio ou ela utiliza de um outro portal onde ela também recebe esse arquivo. Esse portal pode ser a Horizon, pode ser outro portal, porém é muito padrão cada operadora de saúde ter o seu próprio portal para estar recebendo o arquivo XML de envio. Eu estava explicando agora para vocês as guias, né? O que eram as guias, a gente acabou de explicar um pouquinho de como funcionaria. Algumas pessoas vão ter dificuldade de entender Leonardo, que guias são essas? Bom, a gente tem guia de consulta, guia de SPADT, que são os exames que são realizados, guia de solicitação de internação, você vai ao médico e às vezes ele solicita para você uma internação, então você já sai com um padrão de guia. O resumo de internação, que é o do período que você está internado. O processo de preenchimento dessas guias, ela pode ser por meio eletrônico. Hoje, dificilmente, essas guias são preenchidas manuais. E também, dificilmente você vai encontrar alguma operadora de saúde que recebe essas guias manuais. Todas elas precisam ser enviadas de forma eletrônica. Então, o seu preenchimento é eletrônico e o seu envio precisa ser eletrônico para as operadoras de saúde. A guia de consulta, ela é utilizada, bem claro, né? Guia de consulta. Quando você vai ao consultório médico para fazer uma consulta simples,
é impressa lá na recepção. Você vai perceber que a menina imprime uma guia de consulta, alguns convênios imprimem, outros não. E aí essa guia, você vai perceber que ela já vem toda preenchida e aí basta você assinar para que ela possa ser representada à sua operadora de saúde. Bom, a guia de SADT é a guia referente a exames, procedimentos terapêuticos dentro da unidade que você está fazendo atendimento. A guia de solicitação de internação, ela é voltada para procedimentos que requerem uma internação do seu paciente, geralmente são procedimentos cirúrgicos, e isso vai ser necessário ser apresentado na sua operadora de saúde para que seja autorizado a sua internação. Então, nesses slides que eu vim apresentando para vocês, que é a guia de consulta, a guia de SADT e a guia de solicitação de exame, são guias muito padrões hoje dentro no mercado de saúde. E são guias extremamente importantes para a execução dos serviços que serão realizados com o paciente. E a guia de resumo de internação é a guia que ela vai resumir realmente o seu período de internação dentro do seu hospital. E ali vai incluir o seu procedimento, vai incluir ali a sua alta, para que isso seja apresentado à sua operadora de saúde. Lotes. Esses lotes é o que a gente falou lá no início, né? São lotes que você vai fazer o agrupamento dos seus pacientes, todas aquelas guias de consulta, SADT, todas elas, o resumo de internação, todas elas agrupadas, todas elas vão ser enviadas para a sua operadora de saúde. Então, nós falamos de lotes, são todas as guias que você, durante o período de atendimento, dentro da sua janela de transferência, você agrupou e vai gerar o arquivo para ser enviado para a sua operadora de saúde. E os protocolos? Esses protocolos eles vão vir número do seu protocolo, data e hora do seu envio e o processamento do seu arquivo. Leonardo, o que é o processamento? Você vai enviar esse arquivo, vai aguardar a validação dele e muito provável que o portal que você está enviando vai dizer qual o status que está o seu processamento, o status que está o seu envio. Se ele foi aceito, se ele foi rejeitado, se teve alguma coisa que você precisa corrigir. Então, o seu protocolo vai vir com essas informações. Fluxo do processo de faturamento. Esse slide está sensacional, pessoal, porque ele está explicando exatamente qual é o meu fluxo até o pagamento. Então vamos lá. Primeiro, atendimento ao paciente. Segundo fluxo, preenchimento da minha guia eletrônico. Se você não tem um sistema, adquira um sistema, por favor, para que vocês possam ter o preenchimento de forma eletrônica. Isso vai diminuir o retrabalho do que você ficar preenchendo à mão. Terceiro processo, codificação dos procedimentos. Todo procedimento realizado dentro da clínica ele tem um código. É importante, você não pode estar enviando uma guia para sua operadora de saúde sem um código. Até porque se você tentar enviar algum procedimento no portal da sua operadora de saúde, é 100% de que ela não vai aceitar porque ela não tem uma codificação. Então, é importante vocês terem essa codificação de forma correta para que vocês não tenham problema na geração dos seus lotes e no quinto passo, que é o envio. Então, quarto passo, geração dos lotes. Quinto passo, envio de lotes. Gerei o lote. O que é a geração do lote? É o agrupamento de todas as guias que nós atendemos durante o período. O envio do lote. Peguei a minha geração dos lotes, fui lá no portal e enviei no portal da minha operadora de saúde. Recebimento pela operadora de saúde. Você vai ter as validações da operadora de saúde. Ela vai validar o seu arquivo enviado. Se tiver alguma coisa, lembra do que eu falei no terceiro passo? Codificação dos procedimentos. Se tiver alguma coisa errada, código errado, valor errado, alguma informação, ela vai te informar e aí você precisa corrigir para que ela possa receber o seu lote. O sétimo passo, processamento dessas guias, a autorização de pagamento, que vai ser quando você vai gerar a nota fiscal para você poder realmente receber o seu lote enviado à operadora de saúde. Arquivo XML. Vocês devem ter visto eu falar isso no início desse vídeo, né? É muito prático a gente dizer arquivo XML porque já entrou na cabeça de todo mundo que trabalha nessa área de saúde. Esse arquivo XML, ele tem alguns processos que precisam ser seguidos, tá? Que processos são esses? XML de guia, o XML dos lotes, o XML de protocolos, os demonstrativos de retorno é quando a operadora devolve para você. Hoje nós mandamos para a operadora o nosso XML com a guia, os lotes, os protocolos e as operadoras devolvem esse arquivo. E se você tiver um software que lê esse arquivo,
perfeitamente, você consegue acelerar ainda a verificação do recebimento ou se houve alguma glosa. O XML de solicitação de autorização, você está lá na sua recepção atendendo um paciente, e aí você vai fazer a comunicação com o portal da operadora de saúde e ela vai fazer a autorização através desse arquivo XML. E o XML de resposta de autorização. Solicitei a ela uma autorização para um procedimento, para uma consulta, e ele me devolve um XML com essa autorização. Quais são os maiores problemas que são enfrentados pelos prestadores de serviços? Esse tópico é muito bacana. Por quê? Bati na tecla no slide anterior, nada de preencher manual. Se eu preencho manual, a minha chance de erro é muito maior. Leonardo, que erros são esses? Matrícula errada, codificação do seu procedimento errado, valor errado, tudo isso vai acarretar um atraso de resposta da sua operadora. Muitas vezes você vai enviar e daqui a 30 dias a sua operadora vai te retornar dizendo que aquela conta que você enviou não vai ser paga. E você vai esperar mais 30 dias, 45 dias para poder estar enviando porque você fez o preenchimento de forma manual ou a sua codificação dentro do seu sistema não está de forma correta. Então a padronização dessas informações elas são extremamente importantes no padrão TIS. Incompatibilidade com os sistemas. Esse é também um ponto muito importante. Lá no nosso início do vídeo vocês vão ver que eu disse sobre as atualizações que o padrão TIS vem ocorrendo dentro desse período, de 2007 até agora 2024. Então, sistemas que não vieram se atualizando com o padrão TIS vai te dar problema durante o seu período de envio ou até mesmo para que você possa estar conseguindo receber o seu arquivo de retorno e estar atualizando os seus lotes. Questões de compatibilidade e erros comuns. E aí o que a gente já havia conversado aqui, se você não andar de forma correta, você vai ter esses problemas durante o seu envio do arquivo. Dicas para evitar erros no seu faturamento. Verificações das suas consistências, treinamentos regulares para a sua equipe, isso é importantíssimo para que sua equipe saiba o que ela está fazendo dentro da sua instituição, teste de compatibilidade do seu arquivo junto com a sua operadora e o principal, se manter atualizado. O padrão TIS ele tem algumas atualizações que são feitas constantemente pela operadora de saúde. E isso vai variando de cada operadora, então é importante você se manter atualizado. E esses passos que eu estou dizendo aqui para vocês, isso vai ajudar para que você possa ter um fluxo de trabalho mais eficiente e ter uma sustentabilidade financeira dentro da sua instituição. Exemplos práticos do seu faturamento TIS. Passo a passo do seu faturamento TIS. Atendimento ao paciente, preenchimento de guias, codificação dos seus procedimentos, geração dos seus lotes, o envio desses lotes, o processamento da sua operadora e o feedback da sua operadora. Assim que você envia o seu arquivo, a sua operadora vai te dar um feedback se houve algum problema de codificação, de preenchimento vai te dar um feedback em relação ao preenchimento das etapas anteriores, que são o preenchimento das suas guias e a codificação dos seus procedimentos. Tá? E aí é onde você vai fazer a correção e o reenvio. Depois a autorização do pagamento e o recebimento desse pagamento. Soluções aplicadas para resolver desafios. Assim que a sua primeira equipe entregar as guias, todas aquelas que nós falamos, guias de consulta, SADT, resumo de internação, alguém precisa fazer esse funil. Que funil é esse, Leonardo, que você está dizendo? É o funil onde eu vou fazer a análise dessas guias, vou ver se tem alguma informação que está fora do padrão TIS, para quando essas guias chegarem até o seu faturamento, que é onde vai ocorrer o envio, ela não tenha erro e você não venha perder tempo tendo que corrigir essas guias. Treinamento contínuo com a sua equipe, isso é importantíssimo, a sua equipe tem que estar ciente do que ela está preenchendo, do que ela está fazendo durante o seu atendimento. Se ela não tiver esse entendimento, vai ser muito normal você encontrar erros nas suas guias. Feedback regular das suas operadoras. Toda vez que você enviar um arquivo e que houver uma glosa, sempre vai ter um retorno com a informação do erro. E aí é importante que você tenha atenção nesses retornos que eles estão dando para que você possa corrigir e evite que você tenha glosas e esse dinheiro fique na sua mesa, você tendo que enviar ele só depois daqui 30 dias e você ter esse dinheiro na mesa parado. Benefícios de um processo de faturamento eficiente. Se eu venho corrigindo tudo aquilo que a gente veio falando nesses slides, tendo todo o cuidado de treinamento com a minha equipe, codificação das minhas tabelas, verificação dos meus feedbacks com a operadora de saúde, eu vou conseguir garantir o recebimento de todo o envio que eu fiz. Eu vou conseguir reduzir o tempo de recebimento dos meus procedimentos executados. Eu vou conseguir
reduzir o retrabalho da minha equipe, porque uma vez que eu tenho que refazer o envio desse arquivo por causa de uma glosa, eu estou fazendo um retrabalho com a minha equipe. Otimizar o fluxo de caixa da instituição. Eu não vou deixar para receber daqui a 45 dias um arquivo, um lote em que eu enviei para minha operadora de saúde. Eu vou aumentar a transparência e a confiabilidade do meu repasse médico. Eu não vou ter o risco de estar pagando algo que eu ainda não recebi. E isso é uma coisa que aconteceu durante muitos anos. Antes do padrão TIS, era muito normal eu acabar pagando porque demorava por ser manual, as operadoras me retornarem o pagamento e eu acabar pagando um profissional algo que eu ainda não recebi. Com essa mudança que nós tivemos de 2007 até 2024, essa transparência ficou de forma mais clara entre a operadora de saúde e prestador de serviço e, obviamente, eu consegui melhorar o meu repasse com os meus prestadores, que são os médicos de dentro da sua instituição. Como a DataSig pode ajudar no seu faturamento de clínicas e hospitais? Primeiro, padronização dos códigos e valores dos procedimentos de cada convênio. Você vai poder codificar cada procedimento em cada operadora de saúde junto com seus valores. Vai agilizar o processo das guias de preenchimento. Nada de guia manual, pessoal. Uma vez que eu tenho um sistema, meu sistema vai me entregar essas guias no padrão que a ANS determina. Vai validar os campos obrigatórios. Eu não vou deixar você enviar um arquivo sem matrícula do seu paciente, sem código de procedimento, sem valor e outras demandas que as operadoras acabam exigindo durante o preenchimento das guias. Então o DataSig também vai te auxiliar nisso. Vai automatizar o fechamento de fatura, vai evitar que você deixe alguma guia para trás, é o que nós chamamos de dinheiro na mesa. Vai sempre estar mostrando para você que o mês anterior você deixou algo sem enviar por alguma falha de preenchimento, alguma coisa que ocorreu. Então a ideia também é auxiliar e automatizar você no seu fechamento de fatura. Eu vou integrar você durante o envio com os portais das operadoras de saúde. Você vai ter uma comunicação de forma mais clara e limpa com as operadoras de saúde. O DataSig também vai automatizar para você a conferência das suas faturas. Quando sua operadora de saúde retornar para você esse arquivo, o DataSig vai ler esse arquivo e vai conseguir de forma automática colocar o que está recebido, o que está glosado, se houve alguma glosa durante o seu período de envio. E vou reduzir o seu retrabalho e os erros que podem ocorrer durante o seu preenchimento de guia e envio de faturamento para suas operadoras de saúde. Se você tiver alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. E se gostou desse vídeo, envie ele para alguém que precisa saber sobre o TIS. Abraços e até o próximo vídeo.